Olá, amigos. Meu nome é Eric Cloward e bem-vindo ao Stoic Coffee Break. Stoic Coffee Break é o podcast semanal em que eu pego um aspecto do estoicismo e faço o meu melhor para dividi-lo em seus pontos mais importantes e falo sobre como podemos aplicá-lo em nosso cotidiano. Eu compartilho meus sucessos e fracassos e eu espero que você possa aprender algo com minha experiência, tudo no espaço de uma pausa para o café. O episódio dessa semana é chamado de Positividade Tóxica. Sêneca disse que ser sempre afortunado e passar pela vida com uma alma que nunca conheceu a tristeza é ignorar a metade da natureza. A vida nunca foi feita para ser só gatinhos e arco-íris. Uma boa porção de nossa vida será sobre tristeza, decepção e fracasso. E neste episódio eu quero falar um pouco sobre como ser muito positivo pode ser, na verdade, ruim para você. Um dos tópicos mais interessantes de que tenho ouvido falar nos últimos meses é a ideia de positividade tóxica. E, curiosamente, ouvi estoicismo ser mencionado ao mesmo tempo. Eu fiquei um pouco perplexo com isso, porque não vejo o estoicismo ser algo que ignora os desafios da vida e finge que eles não existem. Na verdade, para mim, estoicismo consiste em tentar ver e aceitar a realidade como ela realmente é, o que, por sua vez, torna mais fácil administrar a vida. Mas à medida que leio um pouco mais sobre isso, eu consigo ver por que alguns princípios estoicos podem ser mal interpretados de tal forma que podem encorajar positividade tóxica. Em primeiro lugar, o que é positividade tóxica? É a ideia de que você deve apenas ter pensamentos positivos e não se permitir ter pensamentos negativos ou sentir emoções negativas. E muitas vezes fazemos isso para projetar uma autoimagem positiva, mesmo quando não nos sentimos positivos. Basicamente, é outra forma de repressão emocional. É não se permitir sentir o que você realmente sente e não leva em consideração o que as outras pessoas também estão sentindo. E soa muito inautêntico e falso. E de acordo com Tabitha Kirkland, psicóloga e professora associada da Universidade de Washington, positividade tóxica é uma forma de responder ao seu próprio sofrimento ou ao de outra pessoa que parece como falta de empatia. Ele descarta as emoções ao invés de afirmá-las. E embora não haja nada de errado em tentar ver o lado positivo das coisas, a positividade tóxica é suprimir o lado mais sombrio da vida. É sobre ignorar a realidade e fingir que está tudo bem. E a questão é que a vida nem sempre é feliz. Não é para ser feliz. Quero dizer, haverá muita tristeza, desgosto, fracasso e todos os tipos de emoções realmente desagradáveis. E de fato, em minha experiência, quando tento evitar os sentimentos negativos, minha vida costuma ser mais difícil e causa muito mais problemas do que se eu simplesmente aprendesse a lidar com eles em primeiro lugar. Então, como o estoicismo acabou se envolvendo ou se associando com essa ideia de apoiar a positividade tóxica? Eu acho que o maior problema é que o termo estoico passou a significar alguém que não sente emoções, que reprime suas emoções. E eu acho que isso prestou um grande desserviço ao estoicismo como um todo, porque o estoicismo não significa desligar seus sentimentos, todos nós sentimos emoções. Mas o estoico trabalha para reconhecer essas emoções e tirar um momento entre o que eles estão sentindo e decidir como querem responder, ao invés de apenas reagir. E por causa dessa prática, a pessoa que gerencia suas emoções não necessariamente reage da maneira que a maioria das pessoas reagiriam. Eles levam tempo para diminuir o ritmo e ver como realmente eles se sentem a respeito de alguma coisa, processam essas emoções e decidem como querem reagir em qualquer situação. Positividade tóxica significa que as pessoas simplesmente ignorarão como se sentem em uma situação por uma série de razões. Eles podem não querer chatear os outros, ou eles acham desafiador sentar-se com suas emoções desconfortáveis. Talvez eles tenham crescido em uma família onde foram ensinados a reprimir as emoções mais sombrias e fazer uma cara feliz. Positividade tóxica é apenas outra maneira de afastar emoções desconfortáveis de nós mesmos e dos outros, com um sorriso falso. E para mim, eu acho que isso é realmente o oposto de estoicismo. Estoicismo para mim é estar em contato com como você se sente a respeito das coisas. É sobre estar excepcionalmente ciente de suas emoções, de como seu corpo se sente com relação a seu instinto. Não se trata de ignorar essas coisas, mas de estar tão ciente delas e tão em contato com elas que você sabe como lidar com elas em qualquer situação.
percepção. Ser estoico não é ignorar os sentimentos, mas sim ter o controle de si mesmo, que você pode reconhecê-los e gerenciá-los de maneira saudável. Outra maneira pela qual eu acho que positividade tóxica se mistura com estoicismo é que os estoicos nos ensinam que nossa percepção é como nós damos significado às coisas ao nosso redor, e esse significado influencia como nos sentimos sobre as coisas. Agora, devemos tirar um tempo para estar ciente de nossas percepções para ter certeza de que estamos lendo uma situação corretamente, porque muitas vezes nossa perspectiva é errada e podemos responder incorretamente. Portanto, fazemos o nosso melhor para ter certeza de que nossa perspectiva nos sirva, de que nossas observações estejam corretas, e nós podemos mudar o significado que damos às coisas. Isso não significa que podemos simplesmente decidir, por exemplo, se algo não é perigoso e de repente não é. Por exemplo, se virmos alguém se aproximando de nós com uma faca e uma expressão de raiva, não podemos simplesmente decidir que será seguro e que tudo ficará bem. Mas existem muitas situações em que mudar nossa perspectiva é muito útil, e podemos escolher como queremos reagir quando sentimos essas emoções. Por exemplo, se alguém está nos insultando e decidimos que realmente não nos importamos com o que essa pessoa tem a dizer, é muito fácil não ficar irritado com isso. Isso não significa que não os censuraremos por serem rudes ou apontaremos o que eles têm a dizer como ofensivo, mas estamos controlando as partes que podemos, que é se ficamos ofendidos ou não e o que queremos fazer sobre isto. Mark Knopfler disse que você tem que saber o que é feliz, você tem que saber o que é contente, porque você vai conhecer solidão e você vai conhecer tristeza. Acho que outro problema que encontramos é que muitas vezes julgamos se as emoções que sentimos são boas ou ruins. E eu quero propor que nenhuma emoção é boa ou ruim, ela apenas existe. Algumas emoções são difíceis de controlar? Sim, elas são. Mas isso não as torna ruins. E a questão é que a vida será cheia de todos os tipos de emoções. Você não vai se sentir feliz o tempo todo. Não é possível. Haverá tristeza, coração partido, aborrecimentos e todas essas coisas. Está tudo bem. Não há nada de errado em sentir essas coisas. E, de fato, aprender a apreciar todas essas emoções o torna um ser humano mais completo. Quero dizer, por exemplo, se alguém próximo a nós morre, você vai apenas querer ser insensível a isso? Porque nessa situação, luto é exatamente o que você vai sentir. E não há nada de errado em sentir tristeza. Bem, o luto é uma emoção desafiadora, mas não é uma emoção ruim. Eu quis dizer, eu sei que para mim, o tanto quanto é chato passar por emoções difíceis, reprimi-las e ignorá-las é muito pior. Então, como você combate a positividade tóxica? Quero começar com algo de volta à tradição budista, que é que os budistas têm o que chamam de 4 nobres verdades. E Buda ensinou que o primeiro é o sofrimento, e que não há como escapar do sofrimento. Nós ficaremos doentes, sentiremos dor, sentiremos tristeza e solidão. Mas quando aceitamos que há sofrimento na vida, já estamos no caminho da iluminação. Nós abriremos espaço em nossas vidas para todas as emoções que sentimos, não apenas as positivas. Pense nisso desta maneira. Se você não espera que a vida seja perfeita e presume que as coisas vão dar errado, e que vamos nos machucar e nos ferir, você é mais capaz de administrar quando as coisas estão difíceis. E a questão é que você não deve tentar evitar todas as emoções difíceis. Uma boa maneira de pensar nisso é: se você não está falhando em algo, você não está correndo nenhum risco ou crescendo. Se você nunca teve o coração partido, você provavelmente não está por aí tentando amar. Outra maneira de evitar cair na positividade tóxica é: nós precisamos ter nossa experiência validada. E nós precisamos disso de nós mesmos e dos outros. Agora, quando falo sobre validação, o que quero dizer é que precisamos do reconhecimento da nossa experiência. Isso não significa que precisamos da aprovação dos outros. Reconhecer o que estamos sentindo e falar sobre o que estamos sentindo nos torna capazes de ser donos da nossa própria experiência. Quando compartilhamos isso com outra pessoa, eles podem nos ajudar a validar o que sentimos. E muitas vezes o que sentimos não faz muito sentido e podemos não gostar desses sentimentos, mas é o que estamos sentindo. Pode ser completamente irracional ou extremamente desconfortável, mas isso não significa que os sentimentos sejam ruins. Eles apenas existem. E quanto melhor reconhecermos o que estamos sentindo e sentarmos com eles, melhor poderemos lidar com os contratempos. Quando apenas tentamos ser positivos e fingir que está tudo bem, não estamos reconhecendo a verdade da situação. Na verdade, para mim, isso é mentir para nós mesmos ou para os outros. Um bom exemplo disso na minha vida foi quando me divorciei. Eu realmente lutei por um tempo,
tempo. E embora eu soubesse que havia superado o sentimento de perda, ainda sofri por essa perda. Sinto falta de ver os meus filhos todos os dias, de colocá-los para dormir à noite. E para dizer no mínimo, foi desconfortável. E muitas vezes foi doloroso. E houve momentos em que eu me senti incrivelmente só. Às vezes eu deixava meus filhos na casa da mãe deles e chegava em casa e chorava no meu apartamento vazio. Mas eu sabia que se apenas fingisse que tudo estava bem, então eu não estaria apenas mentindo para mim mesmo, mas essas emoções iriam provavelmente aparecer de alguma outra forma, de uma maneira mais destrutiva. E tão importante quanto sentir nossos sentimentos é validar os sentimentos dos outros. E eu acho que um grande motivo que muitos de nós encontramos em lidar com nossas emoções ser tão desafiador é que frequentemente somos ensinados desde tenra idade que alguns sentimentos estão fora dos limites. Quando pais, colegas ou irmãos nos dizem coisas como "para de chorar, está tudo bem", ou que isso não é nada, basicamente estamos sendo ensinados que o que sentimos não é importante ou está errado, e o que precisamos neste mundo é mais validação um do outro. Quando outra pessoa nos fala sobre os sentimentos deles ou sobre a experiência deles no mundo, estamos constantemente tentando dar um toque positivo às coisas e não estamos reconhecendo as experiências deles. Se seu amigo está se sentindo péssimo após o rompimento de um relacionamento, ou se ele falhou em algo que era importante para ele, não minimize o que ele está sentindo, deixe-o sentir e compartilhe com ele. E validar alguém não significa que você tem que concordar com tudo o que eles dizem, significa apenas que você reconhece a experiência deles. Reconhecemos que eles se sentem tristes, zangados ou magoados, assim como faríamos se eles estivessem se sentindo felizes ou alegres. Lidar com as emoções é sempre desafiador, e eu acho que conforme progredimos como sociedade, estamos aprendendo mais e mais como não lidar com as emoções de uma forma saudável. Não é uma boa maneira de viver uma vida autêntica, e sempre que as emoções não são tratadas, elas surgem e causam problemas em outras áreas de nossas vidas. Aprender a sentir todos os seus sentimentos e gerenciá-los o ajuda a viver uma vida mais rica e mais profunda. E esse é o fim do Stoic Coffee Break dessa semana. Seja bom para você, seja bom para os outros e obrigado por ouvir. Olá, amigos. Obrigado por ouvir o Stoic Coffee Break Podcast. Se você gosta dos tópicos do Stoic Coffee Break, então você deveria realmente se juntar a nós no Stoic Coffee House. O Stoic Coffee House é uma comunidade que leva as ideias de estoicismo e os tópicos que discutimos aqui, e nós nos aprofundamos um pouco mais neles e conversamos sobre como podemos aplicá-los em nossas vidas diárias e ajudar a apoiar uns aos outros através de nossos sucessos e fracassos. Você pode se juntar a nós no Coffee House, no stoic.coffee/join, de novo, stoic.coffee/join, e te vejo por lá.